ligar pro julgamento das pessoas é uma merda, porque é um sentimento muito familiar, né? Ninguém que ofende a gente ou fala alguma coisa sobre a gente tá falando algo novo, né? E é por isso que mexe tanto com o nosso emocional, né? Porque ninguém dá bola pro julgamento de um estranho, né? A gente dá bola pro julgamento das pessoas que a gente ama. E subconscientemente as pessoas que julgam a gente, infelizmente, são um espelho, né, dos nossos pais, o que eles diziam, de como eles faziam a gente se sentir. Então é como se a gente tivesse um barril cheio, né, de água, assim, né, de sentimentos não sentidos. Toda vez que a gente recebe um gatilho, né, uma pessoa julga a gente, ou a gente se sente julgada, como se alguém batesse nesse barril e saísse muita água, né, que são as emoções. Então já vi muita gente perguntando assim, como é que eu não ligo mais para a opinião das pessoas? Como que me torna uma pessoa né, emocionalmente mais distante das pessoas, né? E a única forma de você conseguir fazer isso, né, de forma autêntica e real é quando você se distancia daqueles que te adoeceram em primeiro lugar. E às vezes não só distanciamento físico, né? Porque nossos pais eles continuam na nossa cabeça, né? As narrativas, até porque o julgamento das pessoas dói também machuca, porque meio que a gente concorda, né? Internamente com esses julgamentos. Então, acho que é muito importante entender isso, sabe? Quando eu conheci a Renata, né? A gente se conheceu numa república, ambas a gente estava passando por um momento de transição na nossa vida. Né, eu tinha acabado de sair de uma favela, assim, onde eu tinha perdido tudo. A Renata também tinha saído, né, de emprego, tava nessa transição ainda, né, de vida, né, se estabilizando na cidade nova. Exatamente. Era tudo novo, assim, pra mim. Isso, e meio que tava, né, tinha encontrado um núcleo de pessoas, meio que né, de pessoas que estavam ali, que se apoiavam, né, só que eram relatos disfuncionais, né, e a gente se conheceu nesse núcleo. E uma coisa que eu sempre falei pra Renata é siga seu coração, né? Seja você, seja autêntica, siga seu coração. É um dilema que tu sempre falou na minha vida, na vida de todo mundo que tu passava e falava, né? Que tá ao redor da gente. Ela sempre falava pra gente seguir o nosso coração, de confiar, de que vai dar certo, porque nosso coração é nossa intuição, né? E ela sempre falava isso. É onde virou chacota, tipo, deboche das pessoas. Aí depois a gente ficou sabendo de que Virou meme, né? virou Siga meme. seu coração. Exatamente. O balãozinho era esse, siga seu coração. Sim, eu lembro que na época eu virei meme por causa disso, de pessoas que quiseram ridicularizar, né, a minha coragem de querer, né, de incentivar as pessoas a serem autênticas, de eu mesma, né, permitir ser autêntica. E quando a Renata me conheceu, ela tinha duas opções, não ficar do meu lado e meio que também virar chacota, e também, né, ser julgada, ou ficar do lado das pessoas que estavam me julgando, né, e estar numa zona segura, superficial, Sim, né. que é o que a maioria das pessoas fazem, acabam Isso. porque é o mais fácil. Exatamente, é mais fácil, a gente sucumbe ao medo, né. Mas você que estava ali estabilizando. Exatamente, eu não tinha lugar para ir, eu não tinha pessoas, não tinha contato, família, não tinha nada. Sim. Então eu tinha tudo a perder, ficando, tipo, do teu lado, assim, Sim. aos olhos, assim, né? Sim, se você fosse uma pessoa exatamente que não seguisse o coração, não conseguisse enxergar as coisas com o coração, você teria tomado esse tipo de decisão, exatamente. E você não tomou essa decisão, você decidiu ficar do meu lado, né? Assumir esse risco, né? De também ser meio que virar chacote, virar né? chacota, que é o que exatamente. aconteceu, né? Depois de zoar você que você era exatamente. gorda, né? Eu, na época, eu era bem gordinha, assim, então, querendo ou não, as roupas que eu usava. Como o pessoal lá era magro, assim, bem magro realmente. Então já era uma diferença. Então eu tinha um shortinho rosinha lá, na época, que um conhecido nosso, depois de um ano, a gente ficou sabendo que eles usavam aqueles shorts e ficavam zoando os shorts, tipo, abrindo ele, mostrando de como eu era. Eles cabem duas pernas. Exatamente, que cabe duas pernas em um lugar só. Então, tipo, eles estavam zoando o meu shortinho, por eu ser mais gordinha na época. Foda. Aí como o universo ele não dá voltas, né? Ele capota. Mas porque a decisão que tu tomou na época, né, de ficar
do meu lado, ficar do lado da verdade, Exato. né? Não era ficar do meu lado, ficar do lado da verdade mesmo. Da verdade, exatamente. Você via que tava sendo cometida uma injustiça, né? Exato. Aí você falou, não vou me aliar a essas pessoas que também sabem que é uma mentira, porque todo mundo sabia que era uma mentira, mas acabaram se aliando por medo, né? E o fato de você não ter escolhido o medo, né? De você ter escolhido o seu coração, né? Te trouxe por lugar até hoje. Exatamente. Me transformou internamente e isso só refletiu no meu externo. Como vocês podem ver, minhas fotos, quem me conhece de fato há de 10 anos atrás e quem eu sou hoje em dia, eles ficam chocados. O pessoal do Salete também, que me viram já, a gente tava na padaria e comendo, assim, juro, gente, a gente tava mega longe. E a gente ouviu lá da padaria, eles, nossa, é a Roberta. Tipo, eles ficaram falando alto ainda, ao invés de cochichar, disfarçar. Estavam tão em choque, não estavam nem. Exatamente. Eles não estavam nem conseguindo, assim, de tão em choque. Então, essa transformação, assim, de eu ter seguido o meu coração, que me trouxe. E qualquer pessoa que atinge qualquer coisa na vida dela, em algum momento teve que aprender a seguir o coração, né? E de ser corajosa, né? Tipo, de falar, não, eu não vou me aliar a pessoas e a uma injustiça por medo, né? E a gente faz muito isso, né? Ah, eu sei que fulano é inocente, mas porque um certo determinado grupo decidiu que ele não é, né? Se eu defender ele, eu vou também virar, né, motivo de um alvo, digamos assim, né? Então, eu acho que o que ajudou a gente a ser maior do que o julgamento das pessoas é porque a dor de não ser real foi maior, né, do que de ser real, né? Então, a cruz que eu falo, né, a paz que você constrói baseado em autonegligência, você paga um preço, né? Então, se você mantém a paz no externo e se traindo, você começa uma guerra interna. E eu comecei a entender que essa guerra interna vale menos a pena do que a guerra externa. Então, que por mil vezes, né, encarar uma guerra no externo e de ser ridicularizada, de ser julgada ou de enfrentar a pressão que as pessoas querem exercer, né, quando você decide ser autêntica e verdadeira, do que enfrentar a minha guerra interna, né, que é eu me trair e depois ter que lidar com as consequências dessa autotraição e com o estresse que isso causa, né? Isso se converte em doenças, se converte em ansiedade, em um monte de coisa, né? Então eu entendi que quanto mais eu estava alinhada com a minha verdade, né, quanto mais corajosa eu era em ser eu mesma e assumir as consequências, né, de ser eu mesma, mais a minha saúde começou a melhorar, mais a minha vida começou a melhorar. Claro que primeiro precisou piorar em alguns aspectos para depois melhorar, né, mas no geral seguir meu coração e ser autêntica, ser verdadeira e não ter medo do julgamento das pessoas, não me tornar uma pessoa que é distante e fria, né? Tipo assim, eu sou emocional, não tem como eu mudar isso sobre mim, né? Eu sou uma pessoa emocional, a Renata também. Então, a única forma de não ligar para o julgamento das pessoas era realmente entendendo que o valor, né, daquilo que as nossas decisões elas trazem, né? Então, eu entendi o valor altíssimo que existia por trás das decisões de ser, né, autêntica, de enfrentar o julgamento das pessoas, inclusive de ver como essas pessoas ficam depois, né? Porque a vida passa, né? O tempo passa e o universo, né, a fonte sempre mostrou o que acontece com as pessoas que me injustiçaram e a Renata também, sim, tanto depois também em lojas que você trabalhou. Todas as pessoas que injustiçaram Todo a gente. mundo, exatamente. Se você chega num lugar, você vibra a verdade e você é injustiçado pelas pessoas ao seu redor, você pode ter certeza que a fonte vai te honrar, né? Então, Deus sempre exalta os injustiçados e enfrentar o julgamento das pessoas, né? É uma coisa muito difícil, né? Porque, querendo ou não, como são pessoas que lembram a gente, nossos pais, algo muito familiar, é como se a nível subconsciente a gente acreditasse que a gente depende dessas pessoas, né? E é por isso que a gente se dobra para elas, é por isso que a gente se trai tanto, porque alguma parte de nós ainda se vê impotente e acredita, né, que só tem essa opção de que depende dessas pessoas, de que depende de tal determinado chefe, depende de determinado fulano cicrano, né? De que não tem saída. Que não tem saída, exatamente. E essa é a maior mentira que o nosso cérebro nos conta, né? Porque ainda opera
de um lugar onde a gente era pequeno, onde a gente era criança, onde de fato não tinha saída, mas agora como adultos existe saída, né? Então a gente precisa ter essa coragem de realmente querer uma vida nova e estar disposto a tomar decisões que isso, né, vai custar. E aí é enfrentar o julgamento das pessoas, né? E se permitir sentir toda a dor, porque, como eu falei, né, é um barril que está cheio e quando esse barril ele se esvazia, né, ou seja, quando eu sinto todas as minhas emoções, né, tipo, quando eu encaro a verdade sobre os meus pais, quando eu, né, sinto as emoções daqueles que me machucaram, né, é como se o barril esvaziasse e aí quando chega uma pessoa e bate no barril não tem mais o que sair do barril, né? E aí, de fato, você se torna uma pessoa que não liga para o julgamento das pessoas. E só assim. O resto é superficial, o resto é as pessoas mentindo para elas mesmas. Ai, não ligo porque as pessoas falam de mim, entendeu? Pode até que ser uma parte desconecta, não liga, entendeu? Mas é quem você se torna também quando você não liga para a opinião das pessoas, né? Você se torna um insensível, né? Então é importante a gente ligar sim para a opinião das pessoas, mas não para as pessoas erradas, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, a gente não pode ligar para o que pessoas mesquinhas acham da gente, né? E para isso a gente precisa se lembrar de quem a gente é, né? Se lembrar de que a gente é poderoso, de que a gente é próprio amor encarnado em terra, né? A gente é seres infinitos e também para a nossa criança interna, que a maior parte de nós nem tem mais lembrança, né? Então, a gente precisa se lembrar de quem a gente era, né? Acho que olhar para nossa criança de fato, né, ajuda muito porque faz a gente se lembrar de quão precioso, quão carinhoso a gente era, né? Mesmo depois você olhar para uma criança de 5, 6 aninhos, né, e você vê a beleza da inocência dela, na criatividade dela, na sinceridade, né, tudo assim. E entender que toda vez que machucam você ou falam alguma coisa de você, né, é uma lembrança de quando você era essa criancinha pequena, né, que sofreu é, com, com essas retaliações, né, esses julgamentos e ter paciência consigo mesmo, né. Então a gente sempre vai ter uma parte nossa que vai ligar para outras pessoas, sempre vai ter uma parte que vai precisar sentir, né, mas se você realmente quer se tornar assim uma pessoa independente, né, da opinião das pessoas, é muito importante sentir primeiro a dor, né, da raiz de onde esse julgamento nasceu de fato, que foi em casa com as pessoas que deveriam ter amado a gente, protegido a gente, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.